Bom, vamos lá. Então aqui, ó, esses exercícios resolvidos aqui que vai fazer é só para a gente começar mesmo com o nosso conteúdo de determinação de tensões, determinação de tensão normal principal. Meu objetivo no final do dia hoje é chegar nesse ponto, beleza? Então veja só, eu tenho aqui, o meu problema é o que? Eu tenho uma peça, ela está encastada aqui, eu tenho aplicado aqui nessa peça uma força F1 de 15 kN, aplicada na extremidade. Eu tenho uma peça quadrada, 10 por 10 milímetros, né? E eu quero saber as tensões desse ponto A que está situado aqui a 30 milímetros da minha peça. Algumas considerações importantes antes da gente considerar tudo. Para facilitar a nossa vida, vamos considerar aqui, ó, assumir que esse ponto está no centroide da peça, apesar do desenho estar terrivelmente fora de escala, mas está no centroide, beleza? E aí uma coisa que eu costumo fazer, que às vezes o pessoal gosta, eu vou fazer de cá. Vou deixar separado aqui no cantinho o que? Os passos que a gente vai adotar, beleza? E aí conforme a gente for evoluindo no exercício, eu vou anotando os passos aqui, que aí fica sendo uma referência para vocês. Então, ó, primeiro passo é o que? Análise do nosso problema. Eu acho que ficou bem claro para vocês qual é a situação. Ficou? Beleza? Legal. Segundo passo é o que? Antes de escrever o segundo passo, vamos lembrar o seguinte: qual que é a ideia por trás desses problemas de analisar a tensão? Vocês lembram que quando eu comecei a explicar esse conteúdo de tensões, eu falei para vocês que o conceito de tensão, ele na verdade é um conceito meio que íntimo do interior da peça, certo? Ou seja, não tem muito sentido eu falar que aquela força é uma tensão. Não, é uma força externa, é alguma peça, alguma coisa, qualquer coisa que está ali aplicando um esforço naquele ponto. No interior do meu material, ou seja, aqui no meu ponto A, no interior vão surgir tensões, que é o quê? É a distribuição dessa carga em cima da minha seção transversal aqui da minha peça. Então, acaba que no final do dia, se eu quero determinar as tensões do ponto A, eu tenho que olhar, vamos assim dizer, entre aspas, olhar dentro da peça. Ou seja, e aí é onde que nasce aqui o meu segundo passo, que seria o quê? Imaginar, supor, sei lá, colocar assim, né? Imaginar um corte no ponto de interesse, tá? E aí entendam, qual que é o meu ponto de interesse nesse caso? É o ponto A. Então, se o ponto de interesse nesse caso é o meu ponto A, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar um corte aqui e aí eu vou olhar para a peça dentro desse corte. Veja bem, isso é uma questão didática, esse imaginar o corte, para poder facilitar na determinação que a gente vai seguir aqui adiante, tá? Então, beleza, cortei e aí eu tenho que escolher um lado para trabalhar. Eu posso escolher esse lado ou esse lado. Qual que é o problema? O problema é, aqui eu tenho uma peça engastada, está presa aqui numa parede, numa outra peça, sei lá o que. E naturalmente essa força vai gerar uma reação aqui, uma reação de apoio, né? Então, correto seria eu calcular primeiro essa reação de apoio, e aí se eu posso escolher, eu pego aqui e analiso do jeito que eu quiser. Mas assim, sinceramente, meu objetivo aqui não é calcular a reação de apoio, meu objetivo aqui é analisar as tensões. Então, meio que eu vou escolher pegar essa lateral. Por que essa lateral? Porque ela já tem a força que eu quero e ela tem a seção que eu quero. Então, essa peça aqui, se eu analisar por esse lado aqui, eu acabo ganhando aí um pouco de tempo. É o que eu vou fazer, beleza? Então, aqui ó, no nosso segundo passo, eu vou ter a minha peça, eu vou reproduzir o desenho aqui para ficar bem legal, tá? Eu tenho aqui o meu corte, naturalmente aquela força F1, ela permanece aqui. É importante eu tomar nota dessa distância, que no caso são 30 milímetros. E agora veja só, meu ponto A está passando pelo centroide, então meu ponto A está bem aqui, ó, ok? E aí,
é aquela situação, toda vez que eu olho para dentro de uma peça que eu imagino o corte, podem surgir 4 esforços internos. Quais são eles? Vocês lembram? Exatamente. Ou seja, eu posso ter um esforço normal, um esforço de cisalhamento, um momento fletor e um momento torsor. São as 4 possibilidades. É óbvio que aqui está bem evidente qual que vai ter, mas eu quero partir de um princípio altamente genérico. São esses os 4 casos que eu posso ter. Tá, e como que eu descubro eles? Bom, aí agora a gente entra no terceiro passo, que seria o quê? Aplica a condição básica do equilíbrio, né? Ou seja, aplicar condição básica do equilíbrio. Como assim? Veja só, eu estou imaginando um corte, na verdade a peça está inteira, certo? Então lembrando, a peça está inteira. Se a peça está inteira, naturalmente nesse ponto onde eu cortei, está em equilíbrio, ou seja, eu tenho movimento? Não, esse interior aqui está inteiro, porque está unido ali, né? Nessa condição, qual que é a regra? Veja bem, a regra, né? Ali é o passo número 3, então veja só, o passo número 3, qual que é a regra? Que o somatório das forças tem que ser igual a 0 e o somatório dos momentos também tem que ser igual a 0. Vou aplicar a condição de equilíbrio para todos os casos. Então veja só, se eu pegar lá, o somatório das forças verticais tem que ser igual a 0. Só que aí aqui agora a gente tem que começar a tomar uns cuidados, que é o quê? Eu tenho que respeitar sinais, eu tenho que respeitar direções. Qual que é uma forma que eu particularmente gosto de fazer, que eu acho mais fácil, rápido e tranquilo de entender? Eu vou assumir o quê? Que toda força que tiver nessa direção e nesse sentido, eu vou assumir ela como sendo positiva, dentro desse somatório. Tá? Poderia ser para baixo positivo? Poderia, é uma convenção. Tá? E aí o que importa é o que? Eu tenho que respeitar. Então veja só, verticais, essa força N entra? Não, ela está horizontal. Momento e torque não entra, porque o momento e o torque vai entrar de cá vai entrar só a normal, né, e tal. Então tá, essa V entra? Entra. Mas veja bem, ela vai entrar como? Mais V ou menos V? Menos V. Por que menos? Porque ela está contrariando a minha convenção de sinal aqui do meu somatório, tá? A F1 vai entrar? Como? Menos F1. Eu tenho mais alguma força vertical? Então, igual a 0. Por um vai para lá, vem para cá natural, eu posso tirar o quê? Que a minha força de cisalhamento ou força cortante interna nesse ponto V é igual a menos F1. Ok? E deixa isso anotado aqui no cantinho. Beleza? Bom, agora aqui ó, eu tenho que fazer o somatório das forças horizontais igual a 0. Mais uma vez, eu tenho que ter um critério de sinal positivo, e meu critério é esse. Por quê? Porque eu quero, vocês são livres para escolher, desde que vocês respeitem, não tem problema. O que eu tenho de força horizontal? Olha, eu tenho a normal. Como que ela vai entrar aqui? Mais ou menos. Por quê? A minha convenção. Beleza, então eu tenho aqui o quê? Menos N. Qual outra força horizontal que eu tenho aqui? Nenhuma. Igual a 0. Logo, a minha normal vale 0. Se a minha normal vale 0, isso é uma informação importante, deixa ela quieta aí. Beleza? Agora, o somatório de momentos, eu acho ele mais chato de explicar num cenário que a gente tem que desenhar no quadro. Por quê? O momento fletor, o plano de movimento dele é o mesmo plano do quadro. Enquanto o momento torsor, ele é um plano que está assim, ó, entrando e saindo do quadro. Ou seja, o momento fletor, o momento torsor, ele está num plano transversal ao plano do quadro, que eu estou usando aqui. Todo mundo consegue entender isso? Mesmo? Ó, explicando de um outro jeito, imagina que isso aqui é a peça. Eu estou fazendo essa força aqui. O fletor não tende a girar a peça dessa forma aqui, ou seja, o giro dela está no mesmo plano do quadro. E se fosse torsor? O torque estaria entrando e saindo para torcer. Entendeu?
Ou seja, o torque está querendo torcer. Ou seja, vocês concordam que o movimento está no plano dessa orientação aqui em relação ao quadro? Beleza? Então tá. Por que eu falo isso? Porque dessa forma, do mesmo jeito que aqui eu fiz plano vertical e plano horizontal, sentido vertical e sentido horizontal, eu tenho que fazer os mesmos planos aqui. Então, a mesma coisa, o somatório dos momentos, vamos dizer que dos momentos M, né, dos fletores, momentos fletores igual a zero, e a minha convenção de sinal é o quê? Todo mundo que gira sentido horário é positivo, beleza? Aqui há que se tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Eu estou fazendo somatório de momentos, o meu ponto de interesse é o ponto A, correto? Então veja só, é o meu ponto A. Sempre foque no ponto A. Então, seja, é o somatório de momentos no meu ponto A. Então, olhando o ponto A como referência, quais momentos eu tenho aqui? Vamos lá. O M que eu desenhei aqui, ele está rodando na mesma direção, no mesmo sentido, né? Que eu representei aqui para a minha convenção, e ele tem um valor M. Então, mais M. Agora veja só, o torque, ele não vai entrar. Por quê? Porque ele está no outro plano. Então, o torque não entra. Certo? Ele não está provocando nenhum movimento de rotação no plano do quadro. A normal, ela gera? Por que não? Veja só, normal, infletor e cortante são forças. Força não é momento. Momento é o quê? Força vezes distância. Está lembrado? Então veja só, força vezes distância. Qual que é a distância dessa normal para o ponto A? Eu assumi lá atrás que o ponto A está no meu centroide. Qual que é a distância da normal para o ponto A? Zero. Então não importa qual que é o valor da normal. Vezes a distância zero, não vai entrar aqui de qualquer jeito. Vocês concordam? Beleza. E a cortante? Eu desenho ela um pouco deslocada por uma questão didática, mas ela também está situada no ponto A. Naturalmente a distância dela também vai ser zero. Como é um exercício resolvido, como é o primeiro que a gente está fazendo, eu vou fazer um pouco mais detalhado. Precisa de fazer isso na prática? Não. Estou fazendo por uma questão didática. Então aqui, ó, eu ainda colocaria, sei lá, mais N vezes zero, mais V vezes zero, ou seja, não era nem para estar ponto, né? Então esse eu olhei, esse eu olhei, esse eu olhei, esse eu olhei, agora esse aqui eu tenho que olhar. Esse aqui vai ser o quê? Essa força em relação a esse ponto está fazendo o que com a peça? Ela tende a fazer isso, não é? É o mesmo sentido da minha convenção? Sim. Então é positivo. E é uma força vezes uma distância. Então aqui no caso vai ser o quê? F1 vezes 0,03 metros. 30 milímetros, correto? Naturalmente, igual a zero. Disso aqui a gente tira de uma análise bem tranquila que o meu momento M é igual a menos 0,03 F vezes metro. Correto? F1. Tranquilo, né? Ou não? Beleza. Eu não precisava, mas eu vou fazer para a gente deixar um negócio bem completo. Que é o quê? O somatório dos torques, dos momentos, vamos dizer, dos momentos torsores, vai? Então, dos momentos torsores igual a zero. Eu costumo desenhar ele, a seta um pouquinho mais fechada para indicar que está no quadro, tá? Olha, quem que eu tenho aqui de momentos torsores? Eu tenho o torque e qual outra força que está entrando e saindo do quadro? Mas nenhuma, né? Então, naturalmente, torque igual a zero. Mais uma vez, precisava de fazer isso e isso? Não. Por que eu fiz? Para ficar completo, para vocês entenderem. Eu posso ter esses 4 casos. Nesse caso aqui, do jeito que essa força estava aplicada, eu só vou ter a força cortante e o momento fletor. Beleza? Ou não beleza? Beleza. Então, olha só. Visto que eu já consegui determinar os esforços, eu já sei quais que são as forças, os esforços atuantes no meu ponto A. Beleza? E agora a gente vai para o 4º passo. Qual que é o 4º passo?
determinar as tensões, né? Mas antes de determinar as tensões, tem uma coisa muito importante aqui, que eu vou até deixar linkado com o quarto passo, que é o quê? Definir o sistema de coordenadas. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Nesse conteúdo que a gente está entrando agora, que é determinar tensões normais principais, etc, etc. Qual que é o ponto, qual que é a hora que muita gente acaba se perdendo nos exercícios? Nas orientações. Então, fazer isso aqui, tá, isso aqui é um exercício muito simples, sim mas nunca se esqueçam desses detalhes, porque eles muito provavelmente vão fazer vocês errarem. O quarto passo, ele manda eu definir um referencial de coordenadas, tá? O que é isso? Eu preciso de deixar definido desde o começo o que é x e o que é y, tá? Então aqui, ó, o meu quarto passo, único e exclusivamente, se restringe a dizer o seguinte, ó, eu vou trabalhar, por exemplo, com x para lá e y para cá. Poderia ser o contrário? Pode, não tem problema não. A única coisa que eu peço aí é o que? Sempre obedeçam a regra da mão esquerda ou direita? Esquerda? Confirmando direita. Eu também confirmar na direita. O problema é que na engenharia tem cheio desses negócios, né? Regra da mão esquerda, regra da mão direita. Mas qual que é o negócio? O negócio é o seguinte, ó. Se eu defino que o x está para lá, o y está para cá, o z tem que estar para cá. Ali eu defini desse jeito. Ou seja, o x está para lá, o y para cá, então o z teria que entrar no quadro. Entenderam essa tríade, como é que funciona? Beleza? Isso é meio que uma convenção que se usa, tá? Isso não tem assim, rigorosamente falando, isso não é uma regra, não é uma lei, não. Mas isso é uma convenção universal que a gente adota. Tá. Professor, no caso, se o y ficar para baixo e o z ficar fora. É uma forma de ver. Mas assim, sinceramente, no final do dia, o que mais importa é você definir os eixos e respeitar eles. Beleza? Quinto passo, definir as tensões. Naturalmente no meu ponto de interesse, né? Então veja só, no quinto passo, vocês concordam que eu vou ter uma cortante e um fletor? Então, rigorosamente falando, eu tenho o quê? Somente duas tensões para calcular. E agora chegou a hora de quê? Da gente dar nomes a essas tensões. Tá? E aí aqui é que o negócio começa a ficar um pouquinho mais cabuloso, porque veja só, eu vou continuar representando a minha peça por enquanto, e aí eu tenho um momento fletor. Veja bem, esse momento fletor vai gerar uma tensão sigma, né? Essa tensão sigma, rigorosamente falando, ela vai estar desenhada aqui de que forma? Ela vai estar desenhada assim, ó. Ó, ele está entrando e saindo, passando por aqui, ó. Isso aqui é uma tensão do tipo sigma. Veja bem, as setas da minha tensão sigma está na orientação de x ou de y? De x. Então essa bichinha aqui vai ser chamada sigma x. Tá? Agora, veja só, eu tenho uma força normal que está para baixo gerando uma tensão. Essa tensão, ela vai estar o quê? No meu plano de corte. Ela é uma tensão que vai estar na orientação da minha força, certo? Então, veja só, eu posso desenhar, eu vou ter aqui assim, ó, nessa orientação, uma tensão do tipo tal. Por que tal? Porque é uma tensão de cisalhamento, correto? E qual vai ser o nome desse tal? Tal, são duas letras. Não. A primeira letra, lembrem-se sempre, toda tensão tal, ela tem duas letrinhas, não é? Uma letrinha me fala qual que é o plano onde ela está e a segunda me fala a direção que ela segue. Ela não está no plano cuja normal é o x? Então esse aqui é um tal x.
E ao mesmo tempo, ela está na orientação do y. Então essa aqui vai ser um tal xy. Beleza? Ou não? Esses nomes são importantes. Essas condições aí. Bom, beleza, vamos lá. E agora, como que eu calculo ela? Muito simples. Tensão do tipo σx, ela é calculada como sendo o quê? M, qualquer coisa, sobre momento de inércia. E a tensão do tipo tal? A tensão do tipo tal xy vai ser do tipo força sobre área. Naturalmente, essa força é menos F1, que é o valor do meu V. Vou até fazer diferente, vai ficar bem detalhado. V sobre A, que é igual a menos F1 sobre a área. Como que eu calculo essa área transversal aqui? Base vezes altura, né? Essa aqui é tranquilo. Então, beleza. Base vezes altura, que é o quê? Base vezes altura. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma menos, quanto que é a força lá? 15, né? Menos 15 kN dividido por 10 milímetros, né? Sim. 10 ao quadrado, milímetros quadrados. Pode pôr assim? Beleza? Quanto que deu essa força aqui? Essa tensão, desculpa. De cabeça, né? Ó, 10 ao quadrado, 100. Eu tenho quilo, que é 1000 aqui, né? Ou seja, menos 15 vezes 10 à terceira newtons sobre 10 ao quadrado, milímetro quadrado. Tá fácil de perceber o quê? Que eu corto isso aqui tudo com esse 3, fica só o 10, tá certo? Ou não? E o newton por milímetro quadrado é a mesma coisa que o quê? Hã? Mesma coisa aqui? É a mesma coisa que megapascal. Nossa, gente, vocês não podem vacilar nisso não. Feio vaciladade. Então, putz, cara, isso aqui é megapascal. Lembra disso lá, ó? 1 pascal é o quê? É newton por metro quadrado. Não é isso? Sim. O que acontece? Se eu quiser converter esse metro quadrado para milímetro quadrado, eu vou fazer o quê? Olha, eu sei que 1 metro são 1000 milímetros. Se eu elevar esse cara ao quadrado, esse 1000 ao quadrado, esse milímetro quadrado, eu boto esse com esse, que vai ficar 1000 ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 à sexta, né? Isso. Ou seja, que vai ficar newton sobre 10 à sexta milímetro quadrado, correto? Sim. Eu não posso passar esse 10 à sexta para lá? Então fica o quê? 10 à sexta pascal igual a newton milímetro quadrado. 10 à sexta é a mesma coisa que megapascal. Então, ó, calculando isso aqui, ficou o quê? Menos 15 vezes 10, menos 150 MPa. Normalmente, quando se faz esse tipo de exercício lá na resistência dos materiais, tem uma tendência a não se preocupar com o sinal. Mas aqui a gente tem que preocupar com ele. Aqui ele vai fazer diferença. E esse sinal só está para me indicar uma coisa: que essa tensão acontece num sentido contrário ao que eu convencionei como sendo positivo. Aqui eu convencionei o sentido positivo. Aquela tensão deu negativa, significa que ela está indo no sentido contrário ao meu sentido positivo. Mais nada. Ok? Ok. Beleza? Sim. E agora a gente tem que calcular o sigma x. Vamos lá. Como que eu calculo esse sigma x aqui? O M, beleza? Eu tenho, está aqui, 0,003 ou 30 milímetros F1, né? Sei lá, pô. Então aqui, ó, eu tenho 30 milímetros vezes F1 vezes. Eu tenho agora o C e o I. Quem que é o C, quem que é o I? Quem que lembra disso? O I é o momento de inércia, tá? A área que eu cortei ali, ela tem mais ou menos essa figura, certo? Certo.
o ponto meu de interesse, ele está aqui, que é o meu ponto A. Aquele C, depende do livro, vai ser outras letras, C, Y, não importa. O que importa é, esse parâmetro que está aqui, ele sempre vai ser o quê? A distância do meu centroide até a lateral mais externa. Beleza? Pensa assim. Na definição formal, ele fala que aquele ponto lá é até onde que você quer medir a tensão. Tá? Oi? Seria mais ou menos isso. Beleza? No caso aí, né? Se eu quisesse tirar um pouco pro lado, às vezes ia bastante. O problema todo é o seguinte, né? Tem uma pegadinha aqui, tá? Se o meu ponto A está no centroide, aquilo ali vale 0. Agora, se eu estivesse querendo saber qual que era a tensão, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, ponto B, aí é outra história. E como você enxerga também difere. Por exemplo, na visão do lateral aí, no caso vai 10, vai dar 5. No caso do centro vai ser de frente, vai dar 30. Não, porque eu tenho que reparar, eu tenho que comparar sempre com isso aqui, ó. A tensão fletora, imagina o seguinte, como que eu desenho essa figurinha da tensão fletora? Eu vou pegar aqui, ó, o meu centroide, vou pôr um tanto para lá, um tanto para cá e pum. Entendeu? O que é que acontece? A tensão fletora, ela acontece isso. Numa fibra superior, por exemplo, ela representa uma tensão normal de tração, enquanto na fibra inferior é uma tensão normal de compressão. E no centroide é 0. Entendeu? Então a pegadinha que tem aqui é o quê? Se eu quero medir as tensões no ponto A, o fletor não vai entrar. Por quê? Porque no ponto A, a tensão de flexão que eu tenho ali, ela é 0. E se fosse no ponto B? Aí eu teria de considerar a distância do centroide até o ponto B. Aquele C vai ser o que? A distância do centroide até o ponto que você quer medir. Entenderam a jogada ou não? Entenderam a pegadinha? Ou seja, até aqui, até essa parte toda que a gente fez aqui, beleza, tudo certo. Mas na hora que você foi calcular o momento aqui, você falou que tinha que girar em torno do ponto A. Não, na verdade, eu tenho que imaginar que aquele momento está ali, né, naquela seção. Agora, o valor que ele adquire ao longo da altura da minha peça depende da distância que eu dou do centroide. Tá? E esse parâmetro aqui, ó, a função dele é justamente me falar o quê? A distância do centroide até o nosso ponto de interesse. Então, eu quero saber, por exemplo, qual que é a maior tensão de flexão que eu tenho, a maior, né, σx que eu posso ter nessa peça. Eu vou pôr a distância do centroide até a fibra mais externa da peça. Por aí vai. Tá? Vocês conseguiram entender isso ou não? Beleza? E agora, e o I? O I é o momento de inércia. O momento de inércia é, acima de tudo, o quê? Uma propriedade geométrica. Lembra disso? Como que eu calculo? Bom, gente, propriedade geométrica, que é o caso do momento de inércia, isso por si só é outra aula, né? Mas eu não vou bater martelo aqui não. Nesse caso aqui eu já vou entregar mastigado para vocês. Para a seção quadrada, meu momento de inércia é o quê? BH sobre 12. BH ao cubo, né? É isso? Nem eu lembro. Ó, tá? BH ao cubo sobre 12. Beleza? Esse aqui é o centroide de seção quadrada. Angular, na verdade, né? Se fosse quadrada, seria lateral com a quarta potência. Essa tabela, tá, gente? Momento de inércia, isso aí pega em tabela. Não vamos perder tempo nisso aqui agora, não. Então, ficaria o que aqui, ó?
H ao cubo sobre 12, naturalmente eu posso pôr ele aqui em cima, não posso? Fração de fração, copia primeiro, multiplica pelo inverso da segunda, não é assim que fala? Beleza. Então, vamos lá, vamos tocar. Então ficou aqui, ó, 30 milímetros. Vamos calcular então o ponto B, porque o ponto A vocês já entenderam que vai dar zero. Então vamos calcular as tensões que eu tenho no ponto B, pode ser? Se fosse no ponto A seria zero, por quê? Porque esse C aqui daria zero. Aí vai anular todo o meu sigma x. Ok? Lembra disso. O valor das tensões sigma x, tal xy, vai depender muito do que? Onde e como você está analisando. Por isso que é importante ter uma definição clara de orientação e ter uma definição clara de onde que você está analisando. Porque se você mudar aonde você está analisando, o ponto que você está olhando e qual a orientação que você tem, muda tudo. Beleza? Certo aí, pessoal? Certo. Beleza. Então, 30 milímetros vezes 15 quilonewtons, né? 15 quilonewtons dividido... Opa! Pera. Menos. Eu esqueci de pôr menos. Isso vai dar errado. Então, vamos apagar e vamos pôr menos. Ah, professor, mas faz diferença? Faz. Porque a gente vai fazer no próximo passo, vai fazer diferença esse sinal negativo. Tá? Então, ó, igual a menos 30 milímetros vezes 15 quilonewtons vezes 12 dividido por 10 milímetros vezes 10 milímetros a quarta potência. Beleza? Beleza, gente? Porque tá errado, é ao cubo. Desculpa aí, vai. E o C? Boa, cadê o C? Eu tenho que pôr o C aqui também, eu estava esquecendo dele. Ficou faltando, valeu. Vezes o C é quanto? Por geometria, 5 milímetros, né? Por 5 milímetros. Cara, olha que louco. Corta milímetro por milímetro. Aí aqui é 10 ao cubo, vai ficar milímetro ao cubo, né? Então eu posso cortar esses aqui, vai ficar aqui milímetro ao quadrado, corta com esse aqui, certo? Agora essa conta aí eu tô com preguiça de fazer na cabeça. Calcula aí pra mim, vai. Menos 30 vezes 15 vezes 12 vezes 5 dividido por 10 a quarta. Oi? Você já calculou aí? Desculpa aí, vai. Eu quero ser assim. Sério, dá 90? Redondo? Rapaz, eu não sou. Cabeça não anda tão boa assim, não, viu? Ó, pior que no meu aqui não deu 90, não. 2.700 MPa, né? Então, esse aqui deu menos 2.700 quilonewton por milímetro quadrado, é isso? Isso. Ou você pôs o quilo na conta? Não, quilonewton por metro quadrado. Não, 2.700 tá só newton. Meu deu 100 quilos. Eu só coloquei 15. Eu coloquei 15. Vamos escrever isso aqui mais uma vez para não ter dúvida. Menos 30 vezes 15 vezes 12 vezes 5 vezes 10 ao cubo newton dividido por 10 vezes 10 ao cubo milímetro quadrado. Ó, eu ainda posso fazer isso aqui e esse cara aqui, ó, vai se tornar MPa, beleza? Então a conta que vocês têm que fazer para mim é o quê? 30 vezes 15 vezes 12 vezes 5 dividido por 10. 2.700. Aliás, eu ainda posso até fazer isso aqui, né? Ó, posso cortar isso aqui. Então vai ficar o quê? 3 vezes 15, 45. Ah, cara, que tá. Faz aí, vai. Dá 2.700, né? Então, menos 2.700 megapascal. Correto? Bom, o quarto passo, né? Ou seja,
eu já encontrei então as tensões atuantes naquele ponto B, no caso, né? As tensões atuantes então no meu ponto B são o quê? Tal XY de menos 150 megapascal, sigma X de menos 2.700 megapascal, beleza? Mas eu quero saber agora as tensões normais principais, né? E aí eu vou elencar aqui, ó, como sexto passo é determinar as tensões normais principais. Para fazer isso eu preciso apagar o quadro. Posso? Posso apagar o quadro? Hã? Eu vou apagar o quadro, hein, gente? Eu vou apagar. Posso apagar essa primeira parte aqui? Onde você está copiando? Tira a foto aí, vai. No celular. É porque o negócio é o seguinte, o que eu tenho que escrever aqui agora é meio grande, entendeu? Essa primeira parte aqui você já copiou. Sim. Essa parte aqui também você já copiou. Vou pagar. Tirei fora. Apagar mesmo? Não. Eu vou apagar só essa parte aqui primeiro, ó, que aí aqui já é suficiente para eu começar a escrever meu testamento aqui. Como assim meu testamento? Bom, o negócio é o seguinte, o sexto passo, né, determinar a tensão normal principal, eu vou fazer de um jeito aqui, que é o seguinte, na vida real não precisa de fazer isso não, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui para vocês entenderem o tanto que esse negócio é louco, bem bacana esse negócio. O cenário ideal é o quê? É o cenário triplo de tensões. O estado triplo, né? O que é o estado triplo, ou tríplice, ou tríaxial de tensões? É quando eu tenho tensões para todos os lados. Ele é o caso mais genérico que a gente tem para determinar a tensão normal principal. E aí, o que é que a gente tem? Que, ó, para o estado triplo, temos que sigma ao cubo menos sigma ao quadrado, sigma x mais sigma y mais sigma z, fecha quadrado, mais sigma que multiplica sigma x vezes sigma y, mais sigma y vezes sigma z, mais sigma z vezes sigma x, fecha, menos tal xy ao quadrado, não fecha não, menos tal yz ao quadrado, menos tal zx ao quadrado, agora fecha, menos, e aí para continuar a gente repete o sinal, tá? Mas não é menos, não é só um menos, né? Porque não cabe, aí eu vou praticar. Então, menos, abre parênteses, sigma x vezes sigma y vezes sigma z, mais 2 tal xy vezes tal yz vezes tal zx, menos sigma x tal y x ao quadrado, menos sigma y tal zx ao quadrado, menos sigma z
vezes tal xy ao quadrado, fecha parênteses, igual a 0. Rapaz, que coisa mais louca que é essa? Isso aqui é o seguinte, pegando gancho naquilo que a gente conversou na aula passada, que é o quê? Se eu tenho um estado triplo de tensões, eu tenho o quê? Imagina que eu tenho um cubo, e daquele cubo eu posso ter 3 tensões normais e 6 tensões de cisalhamento. Se eu pegar todas essas e fazer ali toda uma matemática assim, bem complexa, bem chata e bem contraprodutiva para o nosso foco de agora, a gente consegue chegar nessa equação. O que é que essa equação me diz? Que eu tenho tensões normais principais e eu tenho aquelas tensões. Então, as raízes dessa equação são as tensões normais principais, tá? Então, veja só, ela é uma equação cúbica, né? Logo, as raízes, nesse caso aqui eu tenho raízes, eu tenho 3 raízes, né? Elas são o quê? As minhas tensões normais principais, né? Elas vão ser o quê? Elas vão ser o sigma 1, o sigma 2 e o sigma 3, que eu chamo de quê? De tensão normal principal. Tá? Agora, o legal da coisa é o seguinte, eu só tenho 2 tensões. Eu tenho sigma x, que é igual a menos 2.700 megapascal, e eu tenho tal xy, que é igual a menos 150 megapascal. Logo, todas as outras tensões diferentes de sigma x e tal xy são 0. Então, olha só, 0, 0, 0, que tem o sigma y, 0, 0, correto? Esse aqui não 0, que eu tenho 0, 0, 0, tal xy, tal yz é 0, eu não tenho elas. Sigma x eu tenho, tal yx eu tenho. Não, eu não tenho, eu tenho xy, é diferente. 0. Sigma y não tem, sigma z eu não tenho. Viu o tanto de coisa que some quando eu aplico isso? Ou seja, fazendo isso eu vou ter o quê? Sigma ao cubo menos sigma quadrado que multiplica sigma x, fechou? 0, 0, aqui tem, ó, mais sigma que multiplica menos tal xy ao quadrado, fecha, igual a 0. Olha o tanto que ela simplificou. E essa aqui, ó, é a minha equação para o estado plano de tensões. Tá? É essa equação aí. Se eu não escrevi ela errado, é isso aí. Cara, eu escrevi um negócio errado aqui. Na verdade, para esse exercício nosso, tá certo. Na prática, para pensar num cenário generalista, eu preservo o sigma y, tá? Então, essa aqui é no estado plano para esse caso. Vocês entenderam isso? Porque num estado plano total, eu posso ter sigma x e sigma y. Nesse caso, tem só sigma x. Então, façam só essa pequena ressalva. Bom, e aí, o que acontece? Na prática, a gente teria que resolver essa equação cúbica, tá? Mas ela já tem resolvido e a gente vai pegar ela já resolvida, pode ser? Para simplificar a nossa vida. Então, veja bem, resolvendo, né, essa equação, resolvendo ela, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui bem charmosa, que diz o seguinte, que o sigma 1 e o sigma 2 vão ser iguais a sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. E, naturalmente, o meu sigma 3 tem que valer 0. Um dos sigmas tem que valer 0, sempre. Beleza? Olha, agora está fácil de resolver. Oi? Isso vai estar no plano.
No sigma, você vai fazer. No estado plano, sim. Que o nosso caso aqui é um caso de estado plano, né? Para ter estado triplo, eu teria que ter tensões em 3 eixos, né? Então, olha só, eu tenho aqui no X e eu tenho no Y, na direção do Y. Então, eu tenho 2 eixos só. Se eu tivesse aí alguma coisa aparecendo tipo sigma X, sigma Z e tal XY, eu tenho 3 eixos. Aí seria um estado... Aí realmente eu teria que resolver essa listinha aqui. Aí realmente a resolução já é bem mais complexa. E normalmente a gente não trabalha com a resolução de 3 tensões no estado triplo, a gente normalmente não trabalha na graduação, tá? Porque realmente aí já é uma matemática bem mais pesada e foge aqui do nosso primeiro contato aqui. Bom, resolvendo isso aqui, então naturalmente eu vou ter o quê? Que o meu sigma 1 barra sigma 2, né, os dois vão vindo aqui. Olha lá, menos 2.700 mais 0 sobre 2, mais ou menos raiz de menos 2.700 menos 0 sobre 2 ao quadrado mais menos 150 ao quadrado. Gente, muito cuidado com sinais, muito cuidado com parênteses, porque ali é muito tranquilo de vacilar por bobeira, tá? Ali a galera vacila super tranquilamente de bobeira. E aí, naturalmente, eu quero que vocês me deem aí os valores de sigma 1, de sigma 2, bom, sigma 3 eu já sei que vale 0. Qual que é a diferença do sigma 1 e do sigma 2? É só o sinal aqui, ó. Esse aqui você usa para o sigma 1, esse aqui você usa para o sigma 2, ou vice-versa, isso aí realmente não importa. O que importa é ter o valor deles. Achou aí? A equação de 8,3. Beleza? 8,3 MPa. Essa equação deu menos 2.708,3. Prontinho. Tá aí as 3 tensões normais principais do meu problema. Tudo que eu queria fazer aqui hoje se resumia a encontrar essas 3 tensões normais principais, no caso aqui para o nosso ponto B, tá? Se fosse o ponto A, seria até mais fácil. Por quê? Se eu fosse fazer a mesma coisa para o ponto A, vocês concordam comigo que eu não teria a sigma x, que é justamente essa daqui. Ou seja, eu teria 0 e eu teria 0. Acabaria que eu teria sigma 1, sigma 2 é igual a 0 mais ou menos 0 ao quadrado vai dar 0, aquilo ali ao quadrado. Ou seja, eu teria tranquilamente o quê? Eu teria que sigma 1 vai valer mais 150 MPa, sigma 2 vai valer o quê? Menos 150 MPa e o sigma 3 vai valer 0. Então, se eu fosse calcular para o ponto A, eu teria essa configuração aqui. Concorda ou não? Vocês perceberam porque agora tem que tomar bastante sinal com essas tensões? Porque essa equação aqui, e a gente vai usar essa equação aqui muitas vezes, tá? Para ficar a dica. Essa aqui sim a gente vai usar. O sinal aqui vai fazer diferença sim, tá? Muito cuidado com isso aí. Ali seria mais ou menos a raiz de menos 150 ao quadrado. Sim. Menos 150 ao quadrado é 150. 150 ao quadrado. Raiz quadrada dele vai dar 150. Mas eu tenho mais ou menos de fora da raiz. E aí é a mesma lógica, ou seja, vai ser 0 mais 150 ao quadrado, ó, mais 150 e 0 menos 150. Então deu mais 150 e o outro deu menos 150. Beleza? Às vezes está um outro valor, alguma coisa do tipo. Fato. Não importa. Vocês lembram que lá no começo do exercício eu defini uma seção de corte verde, né? Não importa a seção, como vocês façam esse corte. Se você quiser fazer ele em ângulo, enviesado, de lá para cá, de cá, não importa.
se vocês calcularem, seguindo os mesmos passos, respeitando as mesmas regras, no final vocês vão cair aqui, do mesmo jeito. Entendeu? Ou não? No final, morre ali do mesmo jeito e acabou. Não tem discussão. Tem um bônus, cara. Vou passar, a gente está com um pouquinho de tempo. Tem um aspectozinho bem legal que eu vou passar para vocês. Vou sim. Posso apagar essa parte central aqui? Mas como que fica essas forças na figura? É isso que a gente vai chegar lá agora. A gente tem que fazer mais uma conta para poder chegar nesse ponto. Não, para saber como que vai ficar essas tensões lá. Então vai ser o ponto B. Eu vou trabalhar com o ponto B, porque trabalhar tanto faz, tá? Eu só preciso já vai calcular, mas ele não quer deixar. Então, tira a foto aí, tio. Depois você passa para ele. Vamos render. Ó, a casa acabando, cara. Vamos lá? O negócio é o seguinte. Não foi solicitado, mas assim, só para vocês entenderem o panorama geral, vamos enxergar aqui a seguinte situação. Eu tenho aquele ponto B e eu fiz cortes naquele ponto B. Então, vamos pensar o seguinte, antes disso, tá? X e Y. Esqueci. Imagina que eu cortei aquele ponto B, criei aquele cubo, beleza? E existe o que a gente chama de representação, tá? O que é isso? É um jeito bem fácil que a gente usa para representar aquele meu elemento cúbico. E essa representação, ela manda eu desenhar um quadrado. Aqui eu vou sempre representar o sigma x, no caso o sigma x positivo. Aqui eu vou representar um sigma y positivo. A gente espelha eles, por quê? Lembra que isso aqui foi um ponto, ou seja, primeiro, eu apaguei, tá bom, desenho desse canto aqui, ó. Lembra lá que a minha peça estava assim, meu ponto B estava aqui, correto? Então, ó, eu fiz um corte aqui, fiz outro aqui, fiz outro aqui, fiz outro aqui, e fiz assim, né? Ou seja, eu tirei um cubo ali daquele ponto B, e aí essa representação que eu estou pondo aqui é a forma padronizada de como que eu vou representar um ponto que eu estou analisando, um elemento infinitesimal, tá? E aí aqui, naturalmente, eu vou ter o meu tal XY. Sempre a gente usa essa forma aqui para representar, tá, gente? Essas duas setas indicando assim, elas estão simplesmente me indicando, ó, isso aqui é uma tensão de cisalhamento. Isso aqui que eu acabei de fazer aqui, só para deixar registrado, é o que? É a representação de um elemento infinitesimal com as suas respectivas tensões. Beleza? Aqui, isso aí é teoria, tá, gente? Isso aqui é a convenção universal que se usa. Isso aqui, tá? Convenção, beleza? No nosso caso, vamos pegar o quê? Ponto A ou ponto B? Qual que vocês querem? O ponto B? Então, beleza. Se eu fosse pegar aqui, ó, o ponto B, como que eu representaria o ponto B daquela forma ali? Bom, eu tenho um quadrado, eu tenho um sigma x de menos 2.700, olha só, menos 2.700 MPa, isso aqui para sigma x. E olha que a seta agora está entrando no meu cubo, porque é negativo, beleza? Eu tenho sigma y, não, então não vou nem desenhar, e eu tenho menos 150, olha, para cá é positivo, para cá é negativo, então eu represento
representaria dessa forma aqui o meu tal XY igual a menos 150. Entenderam a jogada? Esse quadradinho que você pegou é só uma parte dele. Só faltou no ponto B, não pegou na peça inteira. Não, só do ponto B. Mas como a força do desenho original você Não é força. Atenção. Não desenhe força. Não, mas a tensão é dentro da peça. Sim. A força é Eu peguei a minha peça, aquele quadradinho ali, na verdade, ele é um cubo. Só que eu estou vendo esse cubo de frente. Não, mas assim, o desenho original que você fez é uma força de 15 kN na ponta dele. Esquece dela. Esquece aquela força. Esquece dela. No momento que eu achei sigma x e tal xy, aqueles 15 kN, esquece deles. Eles não importam mais. Eu ia perguntar para ele como dá a força na ponta e você falou, em cima e aceleração, embaixo da pressão. No caso da peça inteira. Então, aí veja só. Nesse caso, a gente desenhou o quê? O momento fletor ele estava dessa forma, não é? Ou seja, aqui em cima ele estava sob tração, aqui embaixo sob compressão, ou vice-versa, depende da sua convenção de positivo e negativo aqui. Veja só, se ao invés de pegar aqui, você pegasse aqui, seria a mesma coisa como se nós trocarmos. Como isso aqui está em equilíbrio, a peça inteira tem equilíbrio, no momento que eu cortei aqui, eu achei um valor. Se eu cortar aqui, eu tenho que achar o mesmo valor, que está em equilíbrio. Se eu não achar o mesmo valor, tem alguma coisa errada. Mas assim, na teoria, o ponto B está sofrendo tração. Na Depende de como você está olhando, Mas depois Matheus. acerta para dentro. Mas isso aqui é a convenção. Isso aqui já é convenção. Daqui para cá é convenção. A convenção universal do sinal para elemento infinitesimal no plano é essa. Entendeu? Aí aqui é uma convenção. Se está para fora é tração, se está para dentro é convenção. Aí são coisas um pouquinho diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente entra no campo desse tema, até agora, até antes de chegar aqui, né? Na verdade, quando eu estava lá calculando as tensões, eu tinha uma liberdade maior de falar para cá é positivo, para cá é negativo. Mas uma vez que eu achei o sigma x e o sigma y positivo ou negativo, aquele sinal já vai me dizer como que eu vou desenhar esse elemento. E aí o que eu queria aqui era só te mostrar o que é positivo e o que é negativo aqui. Entendeu? Mais nada. Isso aqui já é convenção do sinal. E a convenção universal do sinal fala o quê? Poderia ter sido o contrário, mas foi a convenção que se adotou. Que quando eu tenho uma tensão normal de tração ou positiva, eu vou desenhar ela tracionando meu cubo, comprimindo, eu vou comprimir meu cubo. E a questão dessa do tal XY, que ela é mais chata de entender, porque isso aqui não é um quadrado, gente, isso aqui é um cubo, que eu estou olhando de frente. Tá? Tecnicamente, imagina o seguinte, eu tenho um cubo. O que a gente faz para enxergar daquele jeito? É como se eu tivesse fatiado, no caso aqui fatiado assim o meu cubo, entendeu? E aí eu tenho aquela tensão para cá ou para cá. O problema todo é que eu cortei assim, mas eu também não fiz um corte assim para tirar o cubo da minha peça. Quando eu faço esse corte aqui, aquela mesma tensão aparece aqui embaixo, para ficar em equilíbrio. É porque, cara, isso aqui é meio chato de explicar, porque isso aqui demanda, tipo assim, de fazer uns desenhos tridimensionais, coisa que é bem chata de fazer no quadro, tá? Mas aí, se for o caso, depois eu pego o material lá e te mostro, porque literalmente, eu tenho a minha peça, eu quero analisar a tensão nesse ponto. O que eu faço? Eu imagino um corte de cá, calculo as tensões, imagino um corte de cá, calculo as tensões, imagino um corte aqui, calculo, imagino outro aqui, calculo, imagina aqui, calculo, imagina aqui, calculo. Na hora Você fez um cubo do ponto que você quer. em volta do ponto. É como se eu estivesse querendo isolar aquele ponto da peça para analisar. Entendeu? Só que aí, olha só, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. Tudo que eu fiz aqui eu teria que fazer 6 vezes. Entendeu? Aí eu conseguiria achar aquele cubinho.
Só que aqui é o estado plano. O estado plano é mais de boa. E tem uma simetria muito grande aí porque a peça está em equilíbrio. Então veja só. Meu ponto B está aqui. Ele está separando da peça? Não. Ele está parado aqui. Então ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força que puxa de um lado tem que ser igual a que puxa do outro. Concorda? Somatório de forças e de momentos. Ou seja, como ele está lá dentro, ele está dentro da minha peça e ele está em equilíbrio, o que tiver de um lado tem que ter do outro. Por isso que eu desenho de cá, de cá, de cá, de cá. Eu tenho uma simetria aqui. E eu tenho essa simetria justamente por quê? Porque está em equilíbrio. Entendeu ou não? Agora, a convenção que adotaram usar foi assim. Para cá eu tenho tal XY positivo, se eu inverter as setas igual eu fiz aqui, eu tenho tal XY negativo. É convenção de representação isso aqui, para te falar bem a verdade. Nem precisava disso aqui, mas precisava por uma razão. Tá? Precisava porque eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Isso aqui são as tensões, certo? Certo? Agora olha o que eu vou fazer. E vamos imaginar que eu tenho aqui o meu eixo X e eu tenho aqui o meu eixo Y, certo? Vamos desenhar maior. Vou ficar apertado. Certo? Eu tenho o cubo do jeito que eu cortei. Esse aqui é meu cubo original. Deixa eu melhorar esse desenho aqui para facilitar para vocês entenderem. Meu cubo original está aqui. Eu vou pôr a origem no centro do cubo que fica mais fácil de entender, beleza? E nessa condição, olha só, eu tenho aqui um σx igual a menos 2.700. Naturalmente eu tenho ele aqui para poder contrabalançar. E eu tenho aqui, ó, um tal xy que é igual a menos 150 MPa, beleza? E naturalmente eu tenho para cá para manter a simetria, certo? Existe uma posição diferente, sei lá, uma posição diferente. Observem que se eu pegar aqui assim, ó, eu tenho um ângulo θ que eu rotacionei esse cubo, certo? E quando eu rotaciono ele, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, ó, uma tensão σ1, vou ter aqui uma tensão σ2. E não vou ter tensão tal XY. No momento que eu encontrei aqui, eu encontrei o quê? A posição principal que a gente fala, ou posição das tensões normais principais. Nessa condição, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque tem como calcular esse ângulo θ. E esse ângulo θ, ele é calculado da seguinte forma. Tem aqui eu tenho que 2θ é igual a tangente menos 1, ou arco cuja tangente é igual a A, de 2 vezes tal xy sobre σx menos σy. Tá? Desculpa. Beleza? Ou seja, se você jogar os valores que a gente tem de tal xy e de σx, σy ali, eu vou encontrar um valor de θ, e esse valor de θ é o valor que, se eu rotacionar, eu vou encontrar direto as normais principais. Vamos calcular isso aqui então. Olha só. Tal xy, quanto que é meu tal xy? Menos 150. Sigma y é 0, menos 2.700. Ou seja, eu vou ter aqui o quê? 2θ igual a tangente menos 1 de menos 2 vezes 150 sobre menos com menos mais 2.700. Calcula para mim aqui o valor do θ. Aí vocês dão uma calculadorinha científica aí.
Entendeu? Tangente menos 1 é arctangente, tá, gente? Vocês estão ligados nisso, né? Dica: calcula o arco tangente, depois divide por 2, que é mais fácil. Acharam aí? Menos 6 do Graus ou radianos? Brinca não, moço. Como que a calculadora sua está configurada? Para dar a resposta em grau ou radiano? Oi? Quanto que deu? Menos 3,17. Radianos ou graus? Oi? Acho que é radianos, tá? Acha? Fixa. Não, não sei. Eu não... Ah não, gente, pelo amor de Deus. Eu não lembro. Nem é. Eu tô em graus. A sua está em D graus. Então deu menos 3,17 graus. Quanto deu aí? A sua está em grau, cara. Tira isso aqui. Aqui, ó. Deg, rad, grade. Tem que pôr aqui, ó. 1. Quanto deu aí, amigo? Menos 6,34. Você dividiu por 2? Eu dividi por 2. Menos 4. Menos 3,17. 17. Então vocês acharam aí menos 3,17 graus. Ou seja, na verdade, ao invés dele rodar para cima, ele rodou para baixo, né? Desenho errado. Tá bom. Mas esse ângulo aí é o eixo X. Então, o que é esse ângulo aí? A peça, o corte inicial que a gente tinha feito, estava desse jeito aqui. E aí eu tinha um cubo assim, certo? Com aquele grau ali, exagerando aqui na escala, o meu cubo fica assim, ó, não é? Eu tenho aqui, ó, eu rodei 13,17 para baixo, correto? Significa o quê? Se você pegar aquela peça inicial nossa e ao invés de fazer o corte assim, você fizer o corte assim, respeitando essa inclinação de 13,17, e naturalmente vai dar um trabalho do cão, porque você vai ter que recalcular todas as tensões, vai ter que calcular decomposição de força em X e Y, aquela coisa toda. Quando você achar as tensões, primeiro, você não vai achar a tensão de cisalhamento, porque não vai dar, vai anular as forças. E segundo, as normais que você vai achar, já vai bater exatamente aqui, ó. Vai bater direto aqui. Entendeu? Normal é de torção e de... Cara, torção de qualquer jeito você não vai conseguir tirar nesse exercício, porque esse exercício aqui ele é plano, entendeu? A tensão de cisalhamento, a tal, ela depende do ângulo. E essa fórmula aqui, o ângulo θ que ela me entrega é o que? É basicamente o ângulo que, se eu pegar, lembra daquele corte imaginário que eu fiz lá no começo, aquele corte verde? Eu até desenhei ele assim, né, um verdinho. Eu escolhi vertical por quê? Porque era mais fácil naquele momento de calcular. Mas, se ao invés de fazer ele vertical, eu fizer ele torcido, 3,17 graus, quando eu for calcular, vai dar mais trabalho, porque eu vou ter que ficar fazendo decomposição de força, por causa desse ângulo, ainda mais se é um ângulo pequeno, mas eu vou ter que fazer essas decomposições. Só que, em contrapartida, na hora que eu fizer as decomposições, vocês vão observar o seguinte: esse cara aqui vai zerar, ele vai zerar, de um jeito ou de outro ele vai zerar, e aí você vai encontrar esse cara e você vai ter um sigma y também. E o valor que você vai calcular deles naquela condição já vai cair direto aqui, que é o quê? A condição onde a minha tensão normal é máxima. Tensão normal principal, que foi o que eu achei aqui, é o quê? É a condição na qual a minha tensão normal é a máxima possível para aquele elemento infinitesimal.
infinitesimal. E aquele ângulo θ é o quanto que eu preciso rodar para encontrar essas tensões normais principais. Aquele θ me dá a localização das tensões normais principais. Rigorosamente falando, é isso que ele faz. E esse θ tem algumas implicações interessantes, tá? Por exemplo, é nisso aqui que você pega a explicação de por que todo ferro fundido, quando quebra, numa questão, por exemplo, de torção, ele sempre vai quebrar num ângulo de 45 graus. Já prestaram atenção nisso ou não? Dependendo do esforço que ele tem, ele sempre vai fraturar em 45 graus, por causa desse cálculo aqui. Bom, isso deixa para outra aula. Mas, rigorosamente, vocês entenderam os passos que a gente seguiu aqui? Vocês entenderam o que eu estava fazendo aqui ou não? É meio abstrato isso aqui, né? Mas é mesmo, tá? Isso aqui é, como diz o outro, é um conteúdo que é um pouco